Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós daremos, sim, continuidade ao nosso estudo do Present Perfect. Então nós já falamos nas duas aulas anteriores sobre a estrutura do Present Perfect, não é isso? Que tem ali dois verbos, um verbo auxiliar, que é o verbo have, conjugado no Simple Present, mais um verbo principal, que será sempre conjugado no Past Participle. E nós já vimos, né, que esses verbos eles podem ser regulares ou irregulares. Além disso, nós vimos ali as três principais situações em que nós utilizamos o Present Perfect. O que é que nós faremos então na aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos a passar as frases no Present Perfect para as formas negativa e interrogativa. Preparados? Vamos juntos então! Retomando rapidamente o que nós já vimos, a estrutura do Present Perfect sempre nos traz dois verbos, não é isso? O verbo have, que vai estar no Simple Present, por isso nós temos duas formas possíveis, have ou has, e um verbo principal que estará conjugado no Past Participle, não é mesmo? E nós vimos o exemplo aqui, por exemplo, Jane has cleaned her bedroom. Jane has cleaned her bedroom. A Jane limpou o quarto dela. Eu disse para vocês que nesse exemplo nós utilizamos o Present Perfect para indicar que essa ação que aconteceu no passado, ela limpou o quarto dela em algum momento no passado, tem uma consequência no presente. Que consequência é essa? O quarto dela continua limpo, ok? So Jane has cleaned her bedroom. Como nós vimos então, o verbo auxiliar, nesse caso has, porque nós temos o sujeito Jane, que é she, não é isso? She has, mais o verbo principal, que é o verbo to clean, limpar, que por ser um verbo regular, nós simplesmente acrescentamos a terminação ed. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, nós vimos um outro exemplo, né, agora com um verbo que não é regular, que é o caso do verbo to lose, perder, que foi Edward has lost his keys. Edward has lost his keys. O Edward perdeu as chaves dele. De novo, a mesma ideia, ele perdeu as chaves dele no passado. Mas nós temos uma consequência para o presente. Que consequência é essa? O Edward ainda não encontrou as suas chaves. Por isso, Edward has lost his keys. De novo, o nosso verbo auxiliar have está conjugado para he, não é isso? Edward é ele, he, por isso he has, no Simple Present, conjugação que nós já conhecemos. Mas agora o verbo principal, que é o verbo perder, to lose, que está conjugado no Past Participle e que fica, portanto, lost, não é isso? Como vocês sabem, vocês precisam ali olhar a tabelinha de vocês, olhar a lista dos verbos irregulares para saber se um verbo é regular ou irregular e, se ele for irregular, para reconhecer qual é a conjugação dele no Past Participle. Bom, até aqui então nenhuma novidade. Vamos agora então aprender a colocar as nossas frases, não é isso, do Present Perfect na negativa primeiro, pessoal. Bom, nós temos aqui um verbo auxiliar, vocês se lembram? Sempre que nós temos um verbo auxiliar, nós simplesmente vamos, para fazer a negativa, acrescentar o not logo depois do verbo auxiliar, não é isso? Então, como fica agora a nossa estrutura na negativa? Nós teremos um sujeito, ou subject, né? E aqui estão representados pelos nossos pronomes sujeito, subject pronouns, que são I, you, he, she, it, we, you, they. Bem tranquilo, não é isso? Então vem o sujeito, depois vem o verbo auxiliar, que nós sabemos é o verbo have, conjugado no Simple Present. Mas então, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Não é isso? Então, conjugação aqui do nosso verbo auxiliar no Simple Present, muito fácil. Agora, se nós temos um verbo auxiliar, bastará nós acrescentarmos a partícula not logo depois desse verbo e pronto, já fizemos a negativa. Então vamos acrescentar o not aqui na sequência e aí sim, finalmente virá o nosso verbo principal que virá no Past Participle. Não é isso? Aqui eu trouxe então vários exemplos possíveis aqui de verbos no Past Participle. Então a gente tem aqui o gotten, que é o Past Participle do verbo to get. Nós temos o had, que é o Past Participle do verbo have. Nós temos o lived, olha só, verbo regular. Past Participle do verbo to live, né, que é viver ou morar. Nós temos o done,
que é o past participle do verbo to do, isso mesmo, né, que quando é verbo principal, normalmente é traduzido por fazer. Nós temos o found, past participle do verbo to find, que é encontrar. Nós temos o looked, olha só, fácil, né, verbo regular. To look é olhar, ver. Então, também aqui o past participle do verbo look. Taken, past participle do verbo to take, que é pegar. E shown, que é o past participle do verbo to show, que é, em regra, mostrar, tá legal? Então eu trouxe aqui vários exemplos, nós podemos aqui, conforme nós quisermos aqui, ir misturando esses verbos e formando diversas frases no present perfect, tá joia? Bom, então a grande ideia aqui, a única novidade para nós, é que nós vamos acrescentar o not logo depois do verbo auxiliar. Se preferirem, nós podemos também dizer que nós acrescentamos o not entre o verbo auxiliar e o verbo principal. É bem tranquilo, não é mesmo? Então, olha só, vamos aqui ver como formar aqueles nossos exemplos agora na negativa, simplesmente acrescentando o not depois do verbo have, que é o nosso verbo auxiliar. Então, naquele caso que nós tínhamos, olha só, Jane has cleaned her bedroom. A Jane limpou o quarto dela. Como é que eu digo a Jane não limpou o quarto dela? Mas, claro, no present perfect, eu simplesmente acrescento o not, não é isso? Como é que fica, então? Jane has not cleaned her bedroom. Jane has not cleaned her bedroom. Só acrescentei o not ali depois do verbo auxiliar, depois do have, não é isso? Bem tranquilo, né, pessoal? E o nosso outro exemplo aqui, Edward has lost his keys. O Edward perdeu as suas chaves. Bom, vamos dizer então que o Edward não perdeu as suas chaves. Como é que nós faríamos isso? Edward has not lost his keys. Edward has not lost his keys. Muito fácil, né, pessoal? Não tem segredo. Bom, então vamos aqui agora fazer uma frase diretamente na negativa. Olha só, they display yet. Eles, não é isso? They display esta peça ainda, yet. E o verbo aqui é o verbo to see, né, que é ver. Então eu quero dizer, eles ainda não viram essa peça. Esse yet, que está aí no finalzinho, significa ainda. Nós falaremos mais dele nas próximas aulas. Então, olha só, o verbo to see é o verbo ver. Eu quero na negativa, quero dizer que eles ainda não viram essa peça. Então, pessoal, depois do they, nós vamos usar o quê? Verbo auxiliar, que é o have, não é isso? Então, they have. Claro, bem tranquilo a conjugação do have aqui, que está no simple present. Então, they have. Depois a gente acrescenta o not e, finalmente, o verbo principal, que é o verbo to see, que é ver. E agora, professor, o verbo see, ele é regular ou irregular? Já vimos isso, né? Se vocês procurarem na listinha de vocês aí, logo abaixo do verbo to say, que é dizer, nós temos o verbo see, que é ver, que no simple past fica só e no past participle fica seen, seen. Então vamos colocar ali, they have not seen this play yet. Eles ainda não viram essa peça. They have not seen this play yet. Eles ainda não viram essa peça. Bem tranquilo, não é mesmo, pessoal? Bom, falta nós então vermos que nós podemos fazer a contração do nosso verbo auxiliar, o verbo have, com o not. Então a gente tem aqui o have mais o not, que fica haven't, haven't, né? Que seria não tem, haven't. Agora, muito cuidado, a gente só usa essa contração quando nós estivermos utilizando o verbo have como um verbo auxiliar. Por enquanto, então, nós só podemos utilizar essa contração no present perfect. Professor, então, se eu tiver uma frase no simple present com o have e eu também tiver ali o not, eu posso dizer haven't? Não, porque para fazer negativa no simple present a gente usa o auxiliar do, não é isso? Então é doesn't have, doesn't have. Calma que nós já falaremos isso melhor se você ficou perdido, tá joia? Por enquanto, então, só gravem isso. A gente só pode fazer a contração do have com o not quando nós estamos utilizando o verbo have como verbo auxiliar, tá legal? Ou seja, por enquanto, apenas aqui no present perfect. E é claro que se nós tivermos o has, também ele que vai ser, né, vai receber o not na sequência, nas negativas, a gente pode contrair para hasn't, hasn't. Então vamos lá, haven't, haven't ou hasn't. Hasn't, ok? Have not, haven't, has not, hasn't. Bem tranquilo, pessoal, é só a contração que eu quero mostrar para vocês. No final da aula eu vou mostrar, então, a diferença que fica aqui entre o present perfect e o simple present. Fiquem tranquilos.
Bom, então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui com a negativa. Olha só a frase que nós já vimos, né? They have not seen this play yet. Eles não viram essa peça ainda. Bom, vamos então fazer a mesma coisa, mas vamos contrair o verbo have com o not, não é isso? Então como é que fica? They haven't seen this play yet. Muito mais comum de nós ouvirmos desse modo no dia a dia. They haven't seen this play yet. Ambas estão corretas, mas essa segunda aqui, ela é mais natural, né? Ela é mais utilizada no dia a dia com a contração, tá joia? They haven't seen this play yet. Eles ainda não viram essa peça. Tranquilos, né, pessoal? Bom, é claro que falta então nós falarmos da forma interrogativa, de como fazer perguntas quando nós temos o present perfect. E não tem segredo, vale a mesma regra que nós estamos estudando até agora. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o verbo auxiliar antes do sujeito, somente isso. Então a estrutura básica de uma pergunta no present perfect é verbo auxiliar, claro, é o verbo have, mais o sujeito, ou seja, olha só, o verbo auxiliar veio antes do sujeito. Depois, então, vem aqui o nosso sujeito, claro, podem ser nomes das pessoas, por exemplo, podem ser objetos, mas aqui nós temos os sujeitos da frase representados por pronomes, não é isso? Os subject pronouns. Depois vem o nosso verbo principal, que está no past participle. Então, todos aqueles ali que nós já vimos e pronto, pessoal. Está feita a interrogativa. A única coisa que nós fizemos, então, foi mover o verbo auxiliar e ele passou, então, a vir antes do sujeito na frase, só para nós sabermos que se trata de uma pergunta. Tranquilos? Vamos fazer, então, aqui, pegar o nosso exemplo e passar agora para a interrogativa. Olha só. They have seen this play twice. They have seen this play twice. Eles já viram essa peça duas vezes. Eles viram essa peça duas vezes. They have seen this play twice. O que é que nós faremos agora? Nós vamos pegar o verbo auxiliar, que é o verbo have, e vamos colocá-lo antes do sujeito. Quem já viu essa peça duas vezes? Não são eles? They? Então é só colocar o have antes do they. Como é que fica? Have they seen this play twice? Have they seen this play twice? Então olha só a sequência, não é isso? Verbo auxiliar, have, sujeito they, verbo principal, seen. Pronto, eu só coloquei o have antes do they para fazer pergunta. Have they seen this play twice? Eles viram essa peça duas vezes. Have they seen this play twice? Não tem segredo, né, pessoal? Então é claro que chegou o momento da nossa aula de nós praticarmos e colocarmos tudo isso aqui que nós aprendemos em prática, né? Isso em ação. Então vamos juntos aqui, olha só. Fill in the blanks, complete as lacunas, with the present perfect, com o present perfect. Then, então, turn the sentences into the negative and interrogative forms. E então, passe as frases, turn the sentences into the negative and interrogative forms, nas formas interrogativa e negativa. Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, colocar as frases aqui no present perfect. Vocês estão vendo, eu estou utilizando as mesmas frases que nós já vimos na aula passada, então vai ser bem fácil de nós lembrarmos como elas ficam no present perfect, né? Olha só aqui o nosso verbo principal, que é o verbo have. Poxa vida, professor, mas o have ele não é o verbo auxiliar? Sim, e ele pode também ser o verbo principal, sem problema nenhum. Nós vamos colocá-lo duas vezes, uma vez como verbo auxiliar e outra como verbo principal. Lembrando, como verbo auxiliar, ele vem conjugado no simple present. Como verbo principal, ele vem conjugado no past participle. Como é que fica então? He has. E isso aí, conjugação, né, do verbo have no simple present para he. He has. E agora, pessoal, qual é o past participle do verbo have? Na listinha de vocês aí, vocês vão encontrar o had. Had, não é isso? Então, o past participle do have, já que ele é irregular, é had. So, he has had a wonderful life. Ele teve uma vida maravilhosa. He has had a wonderful life. Bom, agora sim, vamos passar essa frase para negativa. É fácil, né? Só acrescentar o not depois do have. Como é que fica? He hasn't had a wonderful life. He has not had a wonderful life. Ele não teve uma vida maravilhosa. Só acrescentei o not ali entre os nossos dois verbos. Claro, também fiz a contração aqui no nosso exemplo do nosso has com o not, não é isso? He hasn't had a wonderful life. Ele não teve uma vida maravilhosa.
Pergunta agora, como é que fica? Has he had a wonderful life? Has he had a wonderful life? Ele teve uma vida maravilhosa? Has he had a wonderful life? Só colocamos o nosso verbo auxiliar, nesse caso o has, antes do sujeito que é he, e pronto, já está na pergunta, não tem segredo. Vamos lá, continuando então. I some money, eu algum dinheiro, e o verbo é o verbo find, encontrar. Eu quero dizer então que eu encontrei algum dinheiro. Como é que eu digo isso? Bom, primeiro o verbo auxiliar have, I have, e depois o verbo principal, que é o verbo find, que vai vir como conjugado no past participle. Mas find é um verbo regular ou irregular? Vocês olhando aí na listinha de vocês, na letra F, vocês vão encontrar o find, não é isso? Então ele é irregular e o past participle dele é found. Found. So, I have found some money. Eu encontrei algum dinheiro. Eu já encontrei dinheiro, né? I have found some money. E agora, pessoal, para fazer a negativa, só acrescentamos o not. Como é que fica então? I haven't found any money. Cuidado, né? Quem colocou aí some money tem que lembrar que, em regra, nós utilizamos o some somente na afirmativa e o any tanto na negativa quanto na interrogativa. Qualquer coisa, voltem lá no básico 1, na nossa aulinha sobre some and any, ok? So, I haven't found any money. Eu não encontrei nenhum dinheiro. E como é que fica a pergunta agora? Have you found any money? Professor, eu coloquei have I found any money? Sem problema, tá correto também. Eu só troquei o sujeito de I para you para a frase fazer mais sentido, não é isso? Have you found any money? Você encontrou algum dinheiro? Have you found any money? Claro que se você colocou lá have I found any money, está gramaticalmente correto, mas é um pouco estranho, né, nós fazermos essa pergunta para nós mesmos, né? Eu encontrei algum dinheiro? Have I found any money? Pode acontecer, não é isso em alguns contextos, mas regra geral fica melhor com o you, por isso que eu troquei, mas está correto quem colocou, quem deixou o I como sujeito, sem problema nenhum, tá joia? Have you found any money? Você encontrou algum dinheiro? Now, next. Peter on vacation. Então, Peter de férias, verbo go. Então, Peter é he. He has, verbo auxiliar. E qual é o past participle de go? É gone. Gone. So, Peter has gone on vacation. O Peter saiu de férias. Peter has gone on vacation. O que significa isso mesmo? Ele saiu de férias no passado, então já saiu. E ele está aqui agora? Não, ele ainda está de férias. Por isso, consequência para o presente. Por isso, nós utilizamos aqui o present perfect, não é isso? He has gone on vacation. O Peter saiu de férias. Ele não está aqui, saiu de férias, ok? Negative. Só acrescentamos o not. Como é que fica então? Peter hasn't gone on vacation. Peter hasn't gone on vacation. O Peter não saiu de férias. E a pergunta, então, colocamos o auxiliar antes do sujeito, que é Peter, vai ficar Has Peter gone on vacation? Has Peter gone on vacation? O Peter saiu de férias? Has Peter gone on vacation? Bem tranquilo, né, pessoal? Mais uma ainda, olha só, o verbo principal é o verbo do. Então, their homework. Eles, a tarefa, né, o dever deles. E o verbo é fazer. Então, nós queremos dizer eles fizeram o dever deles. Primeiro, verbo auxiliar, they have. They have. Verbo principal, do. Olhando na listinha de vocês, na letra D, vocês encontraram o do, porque ele é o que? Ele é irregular. Então, fica done. Done. So, they have done their homework. Eles fizeram a tarefa deles. They have done their homework. Pergunta agora, desculpem, negativa agora. They haven't done their homework. They haven't done their homework. Eles não fizeram a tarefa deles. They haven't done their homework. E pergunta, have they done their homework? Have they done their homework? Eles fizeram a tarefa deles. Have they done their homework? Então, bem tranquilos, só colocamos o have antes do sujeito, que é they, não é isso? E pronto, já virou pergunta. Now, she, here, her entire life. Ela, aqui, a vida toda dela, a vida inteira dela. O verbo é o verbo to live, não é? Viver ou morar. Então, ela viveu aqui a vida toda. Pessoal, na letra L, vocês não encontraram o live. E aí, professora, lista? Será que está faltando o verbo live aí? Não. O verbo live é um verbo regular, então é só acrescentar a terminação id, ed.
Como live já termina com E, a gente acrescenta apenas o D, não é mesmo? Como é que fica então? She has, não é isso? O verbo auxiliar, she has, mais o verbo principal agora no past participle, verbo regular, então, lived. She has lived here her entire life. Ela viveu, ela morou aqui a vida toda dela. She has lived here her entire life. Negative, é só acrescentar o not. Como é que fica? She hasn't lived here her entire life. Ela não viveu aqui a vida toda dela. She hasn't lived here her entire life. Question: has she lived here her entire life? Has she lived here her entire life? Ela morou aqui, ela viveu aqui a vida toda dela? Simplesmente colocamos o verbo auxiliar has antes do sujeito, que é she. Bem fácil, né, pessoal? Bom, mais uma ainda então, olha só. Jeff, his bed once this week. Então, o Jeff, sua cama uma vez essa semana. Opa, uma ação que se repete no passado. Nesse caso, só se repetiu uma vez aqui porque o Jeff é meio preguiçoso. He's a little lazy. Um pouco preguiçoso, ok? Então, olha só, o verbo aqui é o verbo make, né? Fazer a cama, que a gente traduz normalmente por arrumar a cama, ok? Então, olha só, Jeff é he, não é isso? Então, he has, verbo auxiliar. Agora, o verbo make é regular ou irregular? Olhando na listinha de vocês ali na letra am, vocês encontraram o make, não é isso? Como é que fica então? Jeff has made his bed once this week. Jeff has made his bed once this week. O Jeff arrumou a cama uma vez essa semana. Negative. Jeff hasn't made his bed once this week. Jeff hasn't made his bed once this week. O Jeff ainda não arrumou a cama dele nenhuma vez essa semana. Jeff hasn't made his bed once this week. Ou então, para fazer pergunta, has Jeff made his bed once this week? Has Jeff made his bed once this week? O Jeff já fez a cama dele uma vez essa semana, né? Ele já fez alguma vez essa semana a cama dele? Bom, o que nós fizemos aqui foi simplesmente, então, colocar o verbo auxiliar has antes do sujeito, que é Jeff ou he, não é isso? Bem tranquilo, pronto, aqui aprendemos a fazer a negativa e também a interrogativa. Não tem segredo, o verbo auxiliar faz tudo. Recebe o not na negativa e passa, né, para antes do sujeito para nós fazermos pergunta. É só isso. Esse era o grande tema da nossa aula de hoje. Mas antes de nós terminarmos, eu quero só tomar aqui alguns cuidados com vocês, que isso pode gerar alguma dúvida, às vezes a gente confunde os tempos verbais, não é isso? Então vamos ver a diferença que acontece entre o Simple Present e o Present Perfect. Então olha só uma frase no Simple Present, essa aqui, pessoal, bem clássico, é aquilo que nós estudamos lá no começo do curso, ainda no básico 1, frase no presente, olha só, Charlie has a boat, Charlie has a boat. Esse verbo aqui é o verbo have, né? O Charlie has, ele tem um barco. Bom, o verbo have aqui é o verbo principal ou é verbo auxiliar? Pessoal, para ser verbo auxiliar, tem que ter um verbo principal. Vocês estão vendo algum outro verbo nessa frase? Não. Então, o verbo have é verbo principal. É claro, ele não pode ser auxiliar, porque nós não temos outro verbo nessa frase. Então, eu não posso, de modo nenhum, fazer a negativa aqui acrescentando o not diretamente ao have e nem colocar o have antes do sujeito para fazer pergunta, porque ele não é verbo auxiliar. Ué, professor, como é que nós vamos então fazer perguntas e negativas no Simple Present? Já esqueceram? Não, né, pessoal? Nós vamos pedir ajuda. Vamos chamar o verbo auxiliar do Simple Present, que é o verbo do. Lembram-se dele, então? Charlie é he does, não é isso? Conjugação do verbo do. Então, como é que eu faço aqui a negativa? Eu acrescento not no verbo auxiliar. Então, olha lá. Charlie doesn't have a boat. Charlie doesn't have a boat. Foi isso que eu falei para vocês quando nós falamos lá das contrações. Estão vendo só? Eu não posso colocar aqui de jeito nenhum, está errado dizer Charlie hasn't a boat. Não existe isso, tá joia, pessoal? Charlie doesn't have a boat. Nós estamos falando do Simple Present. O have é verbo principal, não pode receber o not. Nós precisamos do verbo auxiliar do Simple Present, que é o do. Bem tranquilo, né? Claro, conjugado aqui para he does. Tranquilos? E para fazer pergunta, a mesma coisa, verbo auxiliar antes do sujeito. O sujeito não é Charlie, o nosso verbo auxiliar não é o does, então pergunta, does Charlie have a boat? Does Charlie have a boat? Bem tranquilo.
Posso perguntar, has Charlie a boat? Não, de jeito nenhum, está errado. Fica faltando alguma coisa, fica faltando um verbo, olha só. Has Charlie a boat? Has Charlie o quê? Has Charlie had a boat? Né? O Charlie já teve um barco? Aí sim, então fica faltando um verbo. Nós não temos aqui verbo auxiliar e principal, somente o verbo principal. Precisamos pedir um auxílio para o verbo do. Tá joia, pessoal? Olha a diferença agora que acontece aqui no Present Perfect, que nós trabalhamos bastante hoje. Olha lá. Aqui a gente tem o verbo have, tanto como verbo auxiliar, quanto como verbo principal. Olha lá. Charlie has had a boat. O Charlie já teve um barco, né? Então agora eu estou falando de toda a vida dele. Charlie has had a boat. O Charlie teve um barco, né? Em algum momento da vida dele, ele teve um barco. Charlie has had a boat. Agora sim eu tenho dois verbos e o primeiro, o verbo have, aí esse que está no Simple Present, é o nosso verbo auxiliar. Então, para fazer a negativa, eu posso acrescentar o not aí. Como é que fica então? Charlie hasn't had a boat. Charlie hasn't had a boat. O Charlie não teve um barco. E para fazer a pergunta, né, como nós vimos, has Charlie had a boat? O Charlie já teve um barco? Has Charlie had a boat? O Charlie teve um barco? Bem tranquilo, como é present perfect, o verbo have aqui, esse primeiro, é um verbo auxiliar, está no simple present, né, por isso present perfect, a gente coloca ele antes do sujeito e já fazemos a nossa pergunta sem problema nenhum, tá legal, pessoal? Então muito cuidado só para não confundir os dois tempos verbais e acabar ali fazendo contrações do have, fazendo o have receber o not, ou have ir para frente do sujeito, né, para antes do sujeito, para fazer pergunta, quando nós não temos o present perfect. Daí não pode, só no present perfect, quando nós temos dois verbos e o have é o verbo auxiliar, que nós podemos fazer tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje. Tá legal, pessoal? Então aqui falamos mais um pouquinho sobre o present perfect, ainda temos mais coisa para falar sobre esse assunto, por isso eu me despeço por enquanto. Um grande abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.